Papaira, 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 ira, ira. Rabi, mestre da luz, chamado Jesus, Rei dos judeus, filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece o teu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me tê-lo, além de um modelo, falta-me vê-lo, Rabi, mestre da luz, chamado Jesus, Rei dos judeus, filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece o teu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me tê-lo, além de um modelo, falta-me vê-lo como um irmão, como um irmão. Ligou. Oi. Bom dia a todos, sejamos todos bem-vindos ao Lar Anália Franco, em mais um domingo da família. Agradecemos ao Lorenzo pela musicoterapia, que sensibiliza os nossos corações. E dando continuidade às nossas tarefas desta manhã, nós vamos fazer uma leitura também preparatória para posteriormente fazer a nossa prece. Então, do livro Pão Nosso, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem: resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Essa passagem está em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12. E Emmanuel interpreta da seguinte forma: enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal,
Cada vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos à mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Há, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurados aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distante da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entregamos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, com essa mensagem, nós vamos nesse instante nos deixando envolver pela harmonia do ambiente, pelas energias que descem do alto, e dizer a Jesus da nossa alegria e da nossa gratidão por nos encontrarmos nesta casa bendita, neste hospital, nessa escola, a fim de buscarmos entendimento, Senhor, das leis que regem o universo, que regem as nossas vidas, das dores que nos incomodam, mas também, Senhor, da Tua presença em nossos corações. Por isso, Mestre querido, nós te pedimos, envolve, abençoa, acolhe carinhosamente a todos nós, encarnados e desencarnados. Inspira de maneira especial, Senhor, a nossa facilitadora, que a sua fala possa sempre se sensibilizar atentos corações sofridos que aqui se encontram, que eles possam se sentir acolhidos, amparados, protegidos, amados pela Tua infinita bondade e pela Tua infinita misericórdia. É em Teu nome, querido amigo Jesus, em nome de Anália Franco, José Grosso, e tantos espíritos bons e abnegados que trabalham incansavelmente na seara do bem, que nós pedimos a permissão para darmos continuidade às nossas tarefas da manhã de hoje. Se conosco, Mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Nós convidamos a nossa companheira Janice para nos conduzir na temática de hoje, sobre a valorização da vida.
Obrigada. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de dizer a todos que Deus é amor, que Deus é misericórdia e que não há circunstância nenhuma que vá retirar, que vá fazer com que essa realidade ela não exista. Então, independente da condição em que nos encontramos, Deus é amor, Deus é misericórdia. Dito isso, gostaria também de dizer que essa é a terceira oportunidade que nós temos de refletir em torno desse tema, no Centro Espírita. Nós já tivemos uma palestra pública na quinta-feira atrasada, nós já tivemos semana passada, nessa semana agora última, na quarta-feira, e hoje mais uma vez. Esse é o mês considerado o mês da primavera, o mês do Setembro Amarelo, em que não apenas o movimento espírita, mas também muitos outros órgãos da sociedade fazem campanhas para o combate ao suicídio. E a FEB, desde 2017, lançou a campanha em valorização da vida. A campanha tem o seguinte título: Em Defesa da Vida, Suicídio Não. Então, além dessa do suicídio, tem a do aborto, tem a das drogas, tem uma série de outros temas, tudo dentro da mesma campanha. Campanha em defesa da vida, valorização da vida. E hoje nós vamos falar da dor, ressignificando a dor. Porque o que leva uma pessoa a fazer o suicídio é uma dor, é um sofrimento. Ninguém comete suicídio estando tranquilo, estando feliz. Todos são motivados por uma dor. Então, eu vou repetir até alguns dados que foram trazidos na quarta-feira pelo Robson, sobre os dados mesmo que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já divulgou, de que a cada 100 mortes, pelo menos uma, é por suicídio. E que a 43 segundos uma pessoa comete o suicídio. Isso é um dado alarmante. E a doutrina espírita tem, sim, como pelo menos diminuir, se não sanar, mas diminuir essa estatística. Porque o que a doutrina espírita revela é um divisor de águas. Então, aqui hoje nós vamos exatamente falar sobre como ressignificar a dor. Porque não poderemos fugir dela, não é verdade? Nós estamos em um mundo de dor, por isso não tem como fugir. Então, todos têm em comum uma dor, um sofrimento, que é o motivo que leva a pessoa a pensar, muitas vezes não chega a executar, porque em algum momento é salvo por alguém, mas muitos cometem. Então, a doutrina espírita esclarece um primeiro ponto, que a morte não existe, não é verdade? A morte apenas nos tira do mundo físico, mas do ponto de vista do espírito, ela não vai nos tirar a existência. Então, isso é um ponto importante que a doutrina espírita traz com muita propriedade. Isso está dito nas obras. Aliás, a doutrina espírita só existe porque os espíritos vieram, através da mediunidade, nos relatar o plano espiritual.
Então nós levamos consigo, nós levamos após a morte tudo. Não fica aqui, não fica no túmulo, não fica com o corpo físico. Nós carregamos toda a nossa bagagem. Então, se estamos passando por uma dor, a dor também vai. Certo? E isso nós não estamos falando, gente, apenas para o caso em específico, que aqui hoje nós estamos falando do suicídio. Em todas as situações, ao desencarnar, nós continuamos sendo quem somos. E isso é muito importante, porque já pensou? O nada, não, morreu, acabou. Não é assim. Então, o Snande continua sendo Snande, Cícero continua sendo Cícero. Claro que nós temos outras bagagens, né? Que nós vamos ter a oportunidade de acessar. Então, como o suicídio não tira a dor, o que acontece? Está lá no Livro dos Espíritos. Quando o espírito se percebe vivo, é a primeira grande decepção do espírito. É o primeiro momento em que ele diz, espera aí, mas não era mais para estar acontecendo isso aqui. Eu fiz uma coisa que era para, mais ou menos nesses termos, que era para encerrar, acabar com aquela dor. No entanto, eu me vejo vivo, a dor continua aqui e o que é pior, ampliada, aumentada, porque agora existe um sentimento de culpa grande por aquele equívoco cometido. E aí, essa dor, ela se potencializa. Porque, gente, não vamos pensar que aquela pessoa que está com a ideia, ela já não se sente culpada. Claro que sente. Ela sente o medo, ela sente a vergonha. Agora, você imagina isso lá no plano espiritual. Tudo se potencializa. Porque a gente não tem mais o envoltório carnal. Agora é o espírito somente. E em estado de espírito desencarnados, tudo é maior. Pois bem, e aí diante disso, nós podemos garantir algo. Ninguém quer morrer. Se eu perguntar aqui rapidamente, quem aqui quer morrer? Ninguém vai dizer que quer morrer. Agora se eu disser assim, alguém aqui quer sofrer? Também todo mundo vai dizer não. Então, o que a gente quer é não sofrer, é não passar pela dor. Mas, novamente, a doutrina espírita vem nos dizer qual é a condição nossa hoje. Vamos lá? Somos espíritos em evolução, encarnados, no mundo de provas e expiações. Então, ninguém pode, nesse momento, escapar dessa realidade. Somos espíritos em estado de evolução, estamos evoluindo, viemos para evoluir. Nesse momento, estamos encarnados pela misericórdia divina, através da reencarnação, mas esse mundo é um mundo de dor, de sofrimento, de provas, de expiações. Tanto nesse mundo físico, quanto no orbe, também ainda vai haver a dor e a expiação. Então a gente precisa saber disso, com a consciência muito tranquila, de que nós não somos o mais sofredor de todos os sofredores, mas que nós estamos sim num processo de educação. E aí, nessas nossas idas e vindas, nessas nossas experiências reencarnatórias, nós vamos fazendo escolhas, e muitas vezes equivocadas. Vamos infringindo as leis, vamos violando inúmeras vezes as leis naturais. E uma vez violada, uma vez que nós cometemos uma infração, aí a professora dor aparece.
ela vem para nos educar, para nos lembrar desse nosso estado evolutivo. E aí, gente, nós vamos então, qual é a grande pergunta? A pergunta é, o que é a dor? Por que a dor? Qual o significado da dor? Ela é justa? Ela é injusta? Deus não está exagerando? Joana disse que é uma bênção. Então, tudo isso, a doutrina espírita pode nos esclarecer. E é isso que a gente vai tentar trazer nessa manhã, para a gente ressignificar a dor, tá? Para a gente não ficar achando que essa dor é um castigo, é uma punição, mas entender qual é o seu propósito. Rapaz, o vento aqui agora entrou, foi com vontade, foi a mangueira ali, ó. Na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, uma obra belíssima de Leon Denis, que, aliás, vai ser a obra que nós iremos estudar. Não, pode ficar. Tá torto, né? Para o EGERT. Vai ser a partir dessa obra, do estudo dessa obra, que nós iremos tirar dali o tema geral do EGERT. Problema do ser, do destino e da dor. Então, no capítulo 26, Leon Denis nos apresenta a dor. Discorre sobre o que é a dor. E não é de uma maneira romântica, não. De uma maneira profunda. E que nos faz perceber que, de fato, a dor é necessária. E que não adianta a gente tentar fugir. Nós não iremos conseguir. Se não for aqui agora, será no outro momento. Então, eu destaquei alguns itens. Primeiro, fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Ora, se é uma lei de equilíbrio, é porque nós estamos desequilibrados. Se é uma lei de educação, é porque nós ainda não fomos educados. Por isso ela é uma professora. Como eu já vi um outro palestrante disso chamar a dor de professora, porque é aquela que ensina, certo? Vamos lá. A dor e o prazer é um outro ponto que eu destaquei. São duas formas extremas de sensação. Para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. E nós somos seres sensíveis, né? Lázaro já nos diz que do instinto até o ponto delicado do amor, nós percorremos, né, um caminho. E a sensibilidade é um desses. Então, são, pois, inseparáveis e ambos são necessários à educação do ser. Nem só o prazer, nem só a dor, mas os dois são importantes para o nosso processo evolutivo. E isso, hoje cedo eu estava ouvindo 7 minutos com o Emmanuel, que o Islândio gentilmente manda para a gente, né, Islândio? Obrigada. Ele estava interpretando um trecho da Revista Espírita em que ele diz que não há nenhum só ser, criatura de Deus, que esteja aqui completamente desamparado. Muito pelo contrário. Nós temos o seio familiar. Ah, mas eu não tenho família. Tem os amigos, tem as pessoas com as quais a gente convive, ainda que não seja no seio familiar, mas todas essas pessoas são instrumentos que Deus coloca na nossa vida para que a gente tenha esses momentos de prazer. Mas quando a gente pensa na palavra prazer, a gente já pensa logo uma grande viagem, né? Nós estamos falando de coisas simples do dia a dia. O sentar à mesa para comer, o poder dormir, né, com o seu corpo esticado, numa rede ou numa cama. Nossa querida irmã Dulce dormia numa cadeira, doente da coluna, mas ela não se queixava. Então, esse prazer que nós estamos falando são
aqueles que nós ignoramos no nosso dia a dia, mas eles existem. Então, nem só o prazer, nem só a dor. Os dois são necessários para a educação do ser. E ele segue dizendo, gente, é muito difícil mesmo, fazer os homens entender que o sofrimento é bom. Como é que nós vamos colocar na cabeça de alguém que sofrer é bom? Aí aquele nosso companheiro, gente, qual é o nome dele? Esqueci agora. Nosso companheiro espírita, excelente estudioso do livro dos Espíritos, do Evangelho, que ele diz, Roberto, que as pessoas gostam de dizer que nós espíritas gostamos de sofrer, mas ele diz que não. Simão Pedro, que nós sofremos com gosto, porque entendemos a proposta do sofrimento, da dor. Sofrer com gosto é não se ficar na reclamação. Ao tentar extrair o espírito da letra, nós vamos compreender no Evangelho bem e mal. Sofrer, exatamente. Então, cada qual de nós gostaria de quê? De refazer e embelezar a vida à nossa vontade. Adorná-la com todos os deleites, sem pensar que não há bem sem dor, ascensão sem suores e esforços. Ninguém vai evoluir, gente, só numa vida de prazeres, só numa vida de alegrias, de felicidade, ainda que seja a felicidade do plano terrestre. É necessário a gente atravessar a dor, porque ela desperta algo em nós, que a gente vai já falar. Ora, os gozos, os prazeres e a consciência, a ociosidade estéril não fazem mais do que apertar esses limites. Ele quer dizer aqui que nós temos potencialmente no nosso espírito como acessar os melhores sentimentos e as melhores virtudes. Mas se eu estou apenas nos gozos, nos prazeres, na ociosidade, nós não vamos acessar. É aí que a dor vem, meio que para nos forçar a mudar o olhar, a mudar a direção. Por isso, mais uma vez, a dor como professora. Para quebrar esse círculo, tudo isso, gente, está na obra, no capítulo 26, de Leon Denis. Para quebrar esse ciclo, para que todas as virtudes ocultas se expandam à luz, é necessária a dor. Aquilo que nós chamamos de desgraça, as provações, fazem jorrar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. Para quem? Para o espírito, obviamente. Porque se a gente perguntar, como é que é a vida bela? Todo mundo vai dizer, minha vida bela seria se eu estivesse numa praia, recebendo aquele vento, né? Comendo. Não é essa a vida bela aqui que Leon Denis se refere, mas a vida bela do espírito. A tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas delicadas ou fortes, que o homem feliz ou vulgar não podem perceber. Né? Muitas vezes é num processo de luto que nós vamos perceber algumas coisas que antes a gente não percebeu. Não tem aquela frase que diz assim, a gente só dá valor quando perde. Pois é no momento de dor, é no momento de profunda tristeza que às vezes a gente vai resgatar alguma virtude que os nossos pais, os nossos antepassados quiseram nos mostrar e que a gente nunca deu valor. Naquele momento de dor, eu começo a valorizar. Por mais admirável que possa ser à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar assim. É só um meio, não é uma punição. É só uma forma que Deus tem de chamar você a recobrar a sua consciência. Espera aí, por onde é que você está indo?
você vai se perder ainda mais. Então a dor, ela nos apresenta com esse intuito. É pelo amor que Deus tem por nós, está lá na obra. É pelo amor que Deus tem por nós que Ele nos envia o sofrimento. É difícil entender isso, mas é exatamente assim. Enquanto a gente estiver ainda numa vibração de egoísmo, de orgulho e de vaidades, nós não vamos assimilar isso aqui. Como é que eu vou entender que Deus, Ele me ama e Ele manda o sofrimento para mim? Né? É dada a nossa condição de egoísta, que ainda somos, de orgulhosos, e também um outro ponto que vai ser falado mais tarde no item do Evangelho, o materialismo exacerbado. Suprimi a dor e suprimireis ao mesmo tempo, que é mais digno de admiração, gente, no processo de dor, que é a coragem de suportá-la. A coragem de olhar para a dor e dizer: eu quero enfrentar, eu quero encarar. Lembrando de que nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, nem estaremos, nunca, por Deus e por aqueles que Ele coloca ao nosso lado para nos ajudar. Sozinhos realmente é muito mais difícil. Então, essa é a parte que eu destaquei lá dessa obra, o problema do ser, do destino e da dor. Quem tiver essa obra em casa, vamos revisitá-la. Quem estiver nos acompanhando pelo Instagram e tiver essa obra, vamos ler, porque é uma obra que vale a pena. E nós vamos estudá-la já agora nessas próximas semanas, para que nós possamos organizar o EGERT. E aí, gente, eu vou trazer aqui 2 exemplos, rapidamente, de pessoas que suportaram a dor. Eram dores físicas, mas que mexem muito também, né, com o nosso íntimo, que é Jesus Gonçalves, que foi acometido pela lepra, que foi isolado da sua família e da sociedade, porque não havia tratamento, não havia cura, e ele tinha que ficar em um leprosário, isolado. Só ficava ali quem também tinha a doença. E a doença veio com muita força. E realmente ele viu todas as suas extremidades sendo carcomidas pelo bacilo. E foi aí então, no momento de dor, que ele conheceu a doutrina espírita, que ele se curvou diante da dor e se tornou um divulgador da doutrina espírita. Tem uma obra espírita que fala da extraordinária história de Jesus Gonçalves. Vale a pena conhecer. E o outro é o Jerônimo Mendonça, conhecido também como o gigante deitado. E a história dele é muito interessante, porque ele teve uma infância tranquila, era de família pobre, e era de uma igreja presbiteriana, mas quando a sua vozinha desencarnou, ele ficou com questionamentos. Como é que era a vida depois da morte? Foi aí então que ele conheceu a doutrina e a partir de então tornou-se espírita, fazia parte dos estudos da mocidade, enfim, era um jovem espírita que tornou-se trabalhador espírita. Só que a doença começou muito jovem também. Começou a sentir dores, né? Nos membros inferiores, dores intensas, dores fortes. Dizem que em uma determinada oportunidade, ele foi ao cinema ver o filme E o Vento Levou. E como não tinha mais poltrona vazia, ele ficou em pé durante 3h30 para ver o filme. Quando terminou o filme, ele estava com tanta dor que ele não conseguia andar. Foi preciso ser levado pelos amigos. Quando então foi feito exames e o diagnóstico foi de que ele teria artrose, como é o nome, gente? Reumatoide. E essa doença evoluiu e aí ele realmente perdeu
todos os movimentos. Mas antes da doença se instalar, é interessante que uma vez ele estava em uma palestra no centro espírita e a pessoa que estava palestrando, num dado momento, mediunizou. E o nosso Jerônimo, que estava na plateia, ele tinha um apelido que ele mesmo se deu, que ele achava ele muito musculoso, e então ele se achava parecido com o Tarzan. Todo mundo aqui lembra desse personagem, ou os mais jovens? Tarzan era o rei da floresta, né? Muito musculoso. Ele era um jovem, né? Alto. Ontem, vendo alguns vídeos, mostra realmente que ele tinha um porte físico, enfim, avantajado. E aí esse médium, no dia dessa palestra, disse assim: eu vim aqui hoje trazer um recado para o Tarzan. Só quem sabia disso era ele e os seus amigos mais próximos, né? Logo Jerônimo se identificou com a mensagem e escutou ansioso. Olha a mensagem, gente. Tarzan, se prepare, porque a selva do sofrimento vai começar. Porém, se agarre no cipó da esperança. Para ele foi uma linguagem que ele entendeu. Para os outros talvez não, né? Mas ele sabia muito bem, floresta, cipó, enfim. E esse espírito estava anunciando o que iria acontecer um pouco mais tarde, porque foi muito jovem mesmo, aos 20 anos ele já não tinha mais movimento nenhum. 18 anos. Aí eu pergunto, um jovem forte, saudável, né, musculoso, é acometido por uma doença como essa. Muitos iriam pensar o quê? Minha vida acabou. Como é que eu vou passar o resto da minha vida incapacitado, deitado, dependendo dos outros para sobreviver? Mas não foi isso que o Jerônimo Mendonça fez. Quem conhece um pouquinho da história dele sabe que ele dava palestras, que ele fundou centros espíritas e creches, visitava com frequência Chico Xavier. Na cidade inteira, todo mundo sabia quem era ele, porque ele pedia a Deus e o mundo, né, apoio para custear as obras. Inclusive chegou no rei Roberto Carlos. Tudo isso deitado em uma cama. Por isso que ele é conhecido como gigante deitado. Ele contava com o apoio dos amigos, obviamente. Ele tinha um carro específico, a Kombi, para poder caber a sua cama, né, que era uma espécie de maca totalmente adaptada para ele. E certa feita, alguém olhou para ele, ele desceu assim, falou, oi, culpado. Ele tinha muita consciência. Certa vez ele visitou o Chico. E aí o Chico perguntou, meu amigo, como você está, Jerônimo? E ele disse, Chico, eu estou mais ou menos. Mas o que houve? Aí ele disse, é que o médico está vindo trazer meu atestado de óbito, disse que meu coração está por um fio. Aí o Chico disse assim, olhe, Jerônimo Emmanuel está aqui. E ele está dizendo, bendito o fio, trabalha que o fio engrossa. Não tem mensagem para coitadinho. E ele já saiu dali mais encorajado, né? E mais animado para o trabalho. E ele trabalhou muito até o final da sua vida. Esse foi o gigante deitado. Uma dor como essa, não é qualquer um que resiste. Perdeu a visão também, por conta da doença. Gente, seguindo aqui então, nos levantamentos que a gente pegou para trazer esse estudo, todos vocês também já ouviram falar da obra O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec, do Pentateuco, que é uma obra que fala da vida após a morte, né? Ou ele é conhecido também como Justiça Divina, à luz da doutrina espírita. Então ele deu esse nome, eu achei interessante até porque chama mais atenção, né? Mas ele não vai falar específico do que é o céu e o inferno, ele vai falar da vida após a morte. E na segunda parte, nós temos ali registros de comunicações espíritas
de espíritos em diversas condições. Então ele começa com espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, endurecidos. E aí, na parte do suicídio, que é no capítulo 5, traz ali diversos relatos de quem cometeu o suicídio e como eles se encontram do outro lado. Todos em sofrimento. Muitos sem entender o que fazem. E tem um que ele se manifestou espontaneamente, porque a maioria eram evocados na sociedade espírita, né, parisiense. Esse manifestou-se espontaneamente. Havia 6 anos que ele tinha feito o suicídio e ainda estava muito em sofrimento. Então eu só trouxe isso, nós não vamos aqui entrar em detalhes dos casos, para a gente ter essa certeza de que a morte para o corpo físico não elimina a dor, mas ao contrário, faz aumentar. E agora nós vamos para o nosso evangelho, né? O evangelho está repleto de itens que podem nos ajudar a ressignificar a dor. Em especial o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E eu trouxe aqui o item 14, chamado o suicídio e a loucura, que essa semana nós estudamos, eu, Laércio, Aguiar, lá na preparação dos nossos trabalhos. E ele começa dizendo assim: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena, a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo para a loucura e o suicídio. Calma, resignação e fé no futuro. É o início de tudo. Não aquela calma de inação. Resignação nem de longe é braços cruzados. É o compreender a situação, ou ainda que eu não compreenda com total clareza, mas é eu compreender que tem um propósito. No item seguinte, ele diz: agora, aquele que não crê na eternidade, que pensa que tudo acaba com a vida, tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, que ele só vê na morte o fim dos seus pesares, é claro. Olha, eu não acredito em vida após a morte. Estou passando por um problema difícil. Não sei mais o que fazer. Só tem um jeito. É até meio lógico, né? Só que não é assim. Existe vida após a morte. E ele conclui assim: nada, esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. É o pensamento dos materialistas. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. O materialismo, gente, é um grande inimigo nosso. Elas produzem a fraqueza moral. Na linguagem dessa tradução aqui, é frouxidão moral. Fraqueza. Não tem firmeza moral. Se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Né? O que dizer para uma pessoa que tem a ideia, que pensa em fazer isso? A propagação das ideias materialistas é, portanto, olha só como é que é chamado: o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem terrível responsabilidade. Aqueles que pregam o materialismo estão assumindo uma grande responsabilidade. Porque o materialismo é o grande incentivador das ideias suicidas.
No Espiritismo, a dúvida não é mais permitida. Não é permitido que um espírita tenha dúvida sobre a vida como um todo, a vida espiritual. Não é mais permitido essa dúvida dentro do Espiritismo, pois mostra que a vida segue indefinidamente para além do túmulo. Daí a necessidade da paciência e a resignação, ou seja, coragem moral. Coragem, corajoso, foi o que o nosso gigante deitado fez. Coragem de enfrentar a dor, coragem de não se abater mesmo naquela condição. Isso é coragem moral. O espírita tem, portanto, lá no item 17, já finalizando o item suicídio e loucura, o espírita tem, portanto, eu coloquei aqui, 5 motivos para se opor à ideia do suicídio. 5 razões, né? Bem didaticamente, como o nosso Jorge Elarra gosta. 1, a certeza de uma vida futura. É o primeiro motivo para se opor à ideia do suicídio. Na qual ele sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e resignado tiver sido na Terra. 2, a certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que se esperava. Se eu sei disso, eu já não alimento a ideia de acabar com um problema através do suicídio. 3, que eu fujo de um mal para cair no outro pior, mais demorado e mais terrível. Todas essas palavras estão lá retiradas do texto, tal e qual. 4, que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu. Ah, eu não aguento mais esse sofrimento, eu quero ir logo para o céu. Vou abreviar esse negócio, vou dar meu jeito. Não é assim que funciona, né, gente? Que, aliás, a doutrina espírita também nos esclarece que nós podemos viver o céu ou o inferno aqui, estando encarnados. E o último, 5º, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar. Pois bem, lá no livro Céu e Inferno tem um caso como esse. Uma mãe que, desesperada ao ter que enterrar o próprio filho, se despede dele dizendo assim: vai, meu filho, que ainda hoje nós nos encontraremos. E depois a mulher sumiu, desapareceu, a mãe. Quando entraram dentro de casa, no quintal, assim, não sei, lá estava ela, havia cometido suicídio. Qual foi a motivação? Encontrar mais rapidamente o seu filho querido. Ela encontrou? Não. É um engano, é uma ilusão. O Espiritismo, com sua mensagem esclarecedora, pode impedir consideravelmente o número de suicídios. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. O tamanho da nossa responsabilidade. E aí, lá no item 7 do capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos, um espírito amigo assina uma mensagem chamada A Paciência. E ela começa dizendo que a dor é uma bênção, que Deus envia a seus eleitos. Que a gente pode pensar, mas quem foi que mandou essa bênção para mim, né? Foi Deus, foi o nosso Pai, foi a divindade. Então aqui nós destacamos a dor como bênção, a paciência como caridade. A maior caridade é o perdão das ofensas. E aqui a gente chama atenção para o auto-perdão. Porque muitas vezes nós temos um sentimento de culpa que não vem de agora, vem de muito antes. Então a gente precisa se auto-perdoar também. A vida é penosa, é difícil, mas é imprescindível olharmos para os deveres. O gigante deitado estava com muita dificuldade, mas ele tinha um dever, e ele cumpriu o seu dever. Se observarmos, as bênçãos são bem mais numerosas do que as dores.
Pode fazer a contabilidade. Pode prestar atenção que nós temos muito mais bênçãos do que dores, do que sofrimento. Por isso nós devemos reconhecer a misericórdia de Deus. Olhar para o alto, porque quando se olha para baixo, a dor parece mais pesada. Então a gente tem sempre que estar com o olhar voltado para Deus, para o alto. Nos fala de coragem, nos conclama a coragem. Ter paciência é ter coragem. E nos mostra, por fim, que Jesus não tinha nada a reparar. Ou tinha? Nadinha. É um espírito puro. No entanto, ele sofreu mais do que qualquer um de nós, que temos um passado a resgatar. Não queiramos saber, gente, o que foi que nós já fizemos aí de errado. Só tenhamos essa certeza. Então, que nós possamos refletir sobre essa mensagem do Espírito Amigo no item 7 do capítulo 9, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, nós já estamos quase nos encaminhando para o final. Nós trouxemos aqui também Joana de Ângeles. Porque a Joana, gente, ela é profunda, né? É uma psicologia que quem gosta de estudar profundamente deve conhecer o trabalho dessa autora espiritual. A mediunidade é a do Divaldo, né? E ela tem uma coleção, uma série psicológica, né? Esse que eu trouxe tem o nome Amor, Imbatível Amor. Então, em algum item lá, no item... não anotei aqui o capítulo, mas o nome do item é Significado do Sofrimento na Nossa Vida. Ela diz apenas isso: a morte, a enfermidade, os desastres econômicos, os dramas sociais, os insucessos afetuosos, a solidão e tantas outras ocorrências perturbadoras, porque inevitáveis, produzindo sofrimento, devem ser recebidas com disposição ativa de experienciá-las. Fomos nós que escolhemos. Como diz a frase, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E conclui: para alguns desses acontecimentos, palavra alguma pode diluir-lhes os efeitos. Somente a interação moral, a confiança em Deus e em si mesmo, para a convivência feliz com os seus resultados. Porque uma hora o resultado aparece. O resultado de todo o sofrimento, com a resignação, com a coragem moral para o enfrentamento, vai aparecer. Seria injusto se não fosse assim. Aí sim nós poderíamos dizer que Deus é injusto. Mas Deus não é injusto. Portanto, se nós acreditamos nisso, da justiça divina, da misericórdia divina, nós vamos sair daquela condição de que, se eu sofro, é injusto, eu sou um coitado, as pessoas não olham, será que ninguém está vendo que eu estou sofrendo? Será que ninguém percebe o tamanho da minha dor? Eu estou quase que gritando. E claro que é importante. É indispensável que a gente tenha essa sensibilidade de perceber a dor do outro e oferecer uma mão, um ombro amigo, um abraço fraterno, um ouvido. A escuta é fundamental. Muitas vezes, o simples fato da pessoa botar para fora, a psicologia está aí justamente para confirmar isso, já tira aquele peso. E isso é sim um convite para nós espíritas, porque não é porque a gente entende que a dor tem caráter educativo, equilíbrio, que a dor é meio de ensinamento, que a gente vai normalizar a dor e que vamos nos tornar frios e indiferentes. Não, ao contrário.
A dor dói, gente. E eu preciso do refrigério, eu preciso do alívio. Então, dizer assim, deixa de frescura, isso é bobagem, vai passar, não é muito indicado. A pessoa que está sofrendo, ela quer outra coisa. Nós não vamos tratá-lo como coitado, mas oferecer um ombro amigo, oferecer um abraço fraterno, pode salvar uma vida. E agora sim, realmente concluindo, uma mensagem curtíssima de um livro que eu ganhei da Mariazinha, chamado Cura. Esse livro, gente, é de mensagens de espíritos diversos. A psicografia é do Chico Xavier e eu trouxe uma bem curta mesmo. E quem assina essa mensagem é Emmanuel, o benfeitor espiritual, né, de Chico Xavier, e que ainda hoje nos traz essas contribuições. O nome da mensagem é Presença de Deus. Então, todo mundo ouvir, já se encaminhando, né, para a preparação da prece e fluidoterapia. Presença de Deus. Tribulações talvez não te faltem à vida. Sonhas felicidade e a provação te abraça. Afastaram-se amigos que julgavas reter. Recursos que guardavas esgotaram-se todos. Entretanto, não temas e persiste no bem. Aceita a prova e segue. Deus não te faltará. Muito obrigada a todos. Nós agradecemos a Janice pelos esclarecimentos trazidos na manhã de hoje. Nos lembremos que não somente nós encarnados aqui nos encontramos. Com certeza hoje muitos irmãos desencarnados foram trazidos para serem resgatados de suas dores. Então nós podemos, enquanto encarnados, colaborar muito com esse trabalho, ficando em silêncio, doando as nossas melhores energias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É isso que nós convidamos a todos e convidamos o nosso irmão Robson para nos conduzir na prece de encerramento. Bom dia a todos. Então, nesse momento salutar, em que nos encontramos aqui diante de Deus, diante do nosso irmão querido Jesus, vamos orar. Mestre divino, Tu que és aquele que nos indica o caminho, o nosso farol do mundo, a nossa luz que nos esclarece, que nos ilumina, que nos ampara. Diante de Ti, Senhor, nos encontramos aqui nesta manhã para receber de Ti e de todos os Teus prepostos as energias necessárias de refazimento, de amor, de paz. E com esse sentimento de alegria que nos encontramos, imbuídos nessa luz salutar de amor, da qual dispensa sobre cada um de nós, é que queremos Te agradecer, Senhor, Te louvar e Te pedir que nos ilumine, que nos ampare, que derrame sobre nós o Teu amor, a Tua misericórdia, e que possamos, de alguma forma, receber essas energias que são colocadas em nosso coração, para que possamos
nos deleitar deste banquete que nos proporciona nesta manhã, em que sentimos dentro de nós o pulsar do teu amor, o pulsar da tua paz, o pulsar da tua misericórdia. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade que nos dá, por esse momento salutar de amor que recebemos de Ti. Gratidão, que a Tua paz nos envolva, que o Teu amor permaneça dentro de nós. E assim, mestre amigo, com esse sentimento trazidos em nosso coração pelo Teu amor, é que te pedimos para encerrar este primeiro momento do trabalho desta manhã. Nos preparamos para o próximo trabalho da fluidoterapia, em que essas energias serão canalizadas em nossos corações e nossas mentes. Obrigado, Jesus, se conosco hoje e todo sempre, que assim seja.